Bom dia, meu nome é Rodolfo, sou R2 de Radiologia aqui do Hospital da Unifesp e hoje, sob a orientação do Dr. Giuseppe, iremos apresentar o artigo intitulado em português Locais de implantação incomuns da gravidez ectópica, pensando além da massa anexial complexa. Inicialmente será falado uma breve introdução sobre o tema e depois falado sobre as características de imagem da gravidez ectópica intersticial, da cervical, da cicatriz cesariana, intramural, ovariana, abdominal, gravidez heterotópica, gravidez ectópica tubária gemelar unilateral e, por fim, a conclusão do tema com a apresentação de 2 casos aqui do Hospital São Paulo. 95% das gravidezes ectópicas ocorrem na tuba uterina nos segmentos infundibular, ampolar e ístmico. E menos de 5% dessas gravidezes ectópicas, que são os casos mais raros, vão acontecer no segmento intersticial da tuba uterina, no colo, na cicatriz cesariana, no ovário e na cavidade peritoneal. Aqui é uma imagem do artigo mostrando a localização dessas gravidezes e a porcentagem de ocorrência delas. A gravidez ectópica ainda é a principal causa de morte no primeiro trimestre devido ao alto risco associado dessas gravidezes com hemorragia. E o ultrassom acaba tendo um papel muito importante nesses casos, porque ele que acaba dando o diagnóstico para dar a melhor conduta para a paciente e dar um melhor prognóstico para ela. Entre os fatores de risco, os principais são gravidez ectópica prévia, cirurgia abdominal ou pélvica prévias, história de doença inflamatória pélvica, endometriose e uso de dispositivo intrauterino. A gravidez ectópica intersticial ocorre quando o trofoblasto ele se insere no segmento intersticial ou intramural da tuba uterina, que é essa região aqui, localizada ainda dentro do útero, porém fora da cavidade endometrial, essa região mais superolateral do útero. O que acontece é que quando o blastocisto se insere aqui, ele está bem próximo da vasculatura arqueada e da artéria uterina. E se caso esse blastocisto e depois o saco gestacional vir a se romper, existe um grande risco de hemorragia para a paciente. Aqui na imagem, as características de imagem que a gente vai ver dessa gravidez vão ser uma cavidade endometrial vazia. Então aqui o útero, cavidade endometrial vazia. Isso aqui é um corte transversal do útero. E aqui que se encontra o saco gestacional. Outro sinal importante é o sinal da linha intersticial, que é uma linha ecogênica que vem aqui da cavidade endometrial de encontro ao saco gestacional, que é bem específico, tem alta sensibilidade e especificidade para esse diagnóstico. Outro sinal é o sinal do manto miometrial, que é o tecido miometrial envolvendo o saco gestacional, aqui caracterizado por esses asterísticos em rosa, nas 2 imagens. O sinal do abaulamento, que é o abaulamento anormal do corpo uterino, devido ao local de inserção desse saco gestacional, que é mais periférico. A gravidez ectópica cervical ocorre quando o blastocisto ele acaba se inserindo e se implantando aqui no canal endocervical, entre o colo uterino, entre o orifício interno e externo do colo uterino. Ele invade o tecido endocervical e se implanta na parede fibrosa do útero. Inicialmente, vai ser difícil fazer a diferenciação entre o que é a gravidez ectópica cervical e o que é um abortamento em curso. Porém, as características de imagem e evolução do quadro vão nos dizer sobre o que é cada um. Numa gravidez ectópica endocervical, as características que nós vamos ver são a implantação do saco gestacional no colo uterino. Aqui, ó, na seta em vermelho, é o orifício interno do colo, a seta em verde, o orifício externo, e aqui o saco gestacional implantado no colo uterino. O saco gestacional com a parede bem redonda e com uma margem circundante ecogênica. Aqui dá para ver bem o saco gestacional, a margem dele bem ecogênica, ele bem redondo. O que pode aparecer também é um fluxo peritrofoblástico nessa região, que você vai encontrar abaixo do orifício interno do colo do útero, e a visualização de um polo fetal ou vesícula vitelina bem formadas no saco gestacional. Outras características que a gente vai encontrar no caso de gravidez é a ausência de produtos sanguíneos dentro do endométrio, aqui o endométrio vazio,
o útero em formato de ampulheta, ou de número 8, que, devido à implantação do saco gestacional aqui no colo uterino, acaba ocorrendo um abaulamento aqui nessa porção inferior do útero, e dando essa imagem característica em 8 ou em ampulheta. O orifício cervical interno vai estar fechado. Pode ser encontrada uma atividade cardíaca fetal abaixo do orifício interno, que aqui mostra nessa imagem. E vai ter um sinal de deslizamento negativo, que é quando, durante o exame, o médico coloca o transdutor dentro e empurra levemente contra o colo uterino, esse saco gestacional aqui não vai se movimentar. Então, falando a favor de uma gravidez ectópica. Já no abortamento em curso, para fazer essa diferenciação, o saco gestacional ele não vai estar fixo ao colo. O saco gestacional vai ter uma margem mais irregular e deformada, diferente da gravidez ectópica, que está bem redondinho e regular. Vai ter a ausência do anel ecogênico circundante, também característico da gravidez. Então aqui é o saco gestacional mais irregular. A ausência de fluxo peritrofoblástico, nesse de fato não vai ter, porque é um abortamento. E pobre visualização de partes fetais por conta dessa irregularidade do saco gestacional. Vamos encontrar produtos sanguíneos dentro do endométrio, que são esses aqui caracterizados em asterístico rosa. O útero vai ter um aumento globular e não aquele aumento em 8 ou ampulheta. O orifício interno cervical vai estar bem aberto. Ausência de atividade cardíaca fetal abaixo do orifício interno cervical. E o sinal de deslizamento positivo, que é quando for empurrado o transdutor levemente contra o colo uterino, vai haver movimentação desse saco gestacional. A gravidez ectópica na cicatriz cesariana ocorre quando o blastocisto se implanta aqui no segmento uterino anterior baixo, bem no local da cicatriz. Essa cicatriz ela acaba predispondo a uma invasão trofoblástica e implantação inadequada do saco gestacional nessa região. Esse saco gestacional ele pode crescer de duas formas. Ele pode crescer de uma maneira mais vertical, aqui para a região do endométrio, ou que dá um pior prognóstico para a paciente, pode crescer mais horizontal aqui para a região da bexiga e para a cavidade uterina. De características, o que nós vamos encontrar? Também uma cavidade uterina vazia, aqui mostrada na imagem. Um canal cervical claramente vazio também, sem contato com o saco gestacional. O saco gestacional é essa estrutura aqui. Ausência de massa anexial ou de líquido livre no fundo de saco de Douglas, então aqui totalmente vazio e livre, né? E aqui o saco gestacional, bem na região da cicatriz cesariana, região mais anteroinferior do útero. Vamos ter o saco gestacional na parede uterina anteroinferior. Um afilamento miometrial anterior ao saco gestacional, aqui representado na seta amarela. Aqui dá para ver a espessura do miométrio, bem menor aqui na parede anterior do que na parede posterior. E um saco gestacional com uma margem ecogênica e um fluxo peritrofoblástico no local do sítio da cicatriz cirúrgica. A gravidez ectópica intramural é quando ocorre a implantação do blastocisto na parede uterina e ele está completamente envolto por tecido miometrial. As características de imagem são o saco gestacional na parede uterina completamente envolto por tecido miometrial. Aqui o saco gestacional, aqui tecido miometrial envolvendo completamente esse saco gestacional. E está separado da cavidade uterina, da cavidade endometrial e da tuba uterina. Aqui a cavidade endometrial vazia, aqui miométrio e aqui o saco gestacional envolto por esse miométrio. E pode ser encontrado também um fluxo peritrofoblástico ao redor do saco gestacional. Aqui nessa imagem também o saco gestacional, fluxo, miométrio ao redor e aqui a cavidade uterina vazia. A gravidez ectópica ovariana, ela se dá quando o óvulo fertilizado ele acaba ficando retido dentro do ovário. Às vezes é difícil diferenciar essa gravidez ectópica ovariana de uma massa anexial ou de um cisto de corpo lúteo. O que vai ajudar nessa diferenciação é o segmento dessa paciente com os níveis de beta-HCG e com ultrassom seriado. Na imagem que nós vamos encontrar também uma cavidade endometrial vazia,
Um saco gestacional com margens ecogênicas ecogênica bem circunferencial e espessa. O saco gestacional inseparável do parênquima ovariano. Parênquima ovariano é aqui onde está esses asteriscos em verde, envolvendo o saco gestacional. Pode ser visualizado lá no ovário o fluxo peritrofoblástico ao redor desse saco gestacional. E pode ser encontrado também saco vitelino e polo fetal com sem batimento cardíaco fetal dentro do saco gestacional. A gravidez ectópica abdominal ocorre quando o blastocisto se implanta na cavidade peritoneal em qualquer uma das superfícies peritoneais ou víscera abdominal. Nessas pacientes, nós vamos encontrar uma elevação do beta-HCG sem uma gravidez identificada dentro do útero ou nas regiões anexiais. Essa gravidez pode se dar de duas maneiras. A forma primária, que é mais rara, que ocorre a fertilização do óvulo dentro da cavidade abdominal. E a forma secundária, que acontece mais, que se inicia como uma gravidez ectópica tubária ou ovariana, que acaba se rompendo e esse blastocisto vai extruir para dentro da cavidade abdominal. Na gravidez ectópica abdominal, o que nós vamos encontrar? Também a ausência do saco gestacional, no endométrio, no colo, na tuba e no ovário. Você vai procurar, não vai achar. E aí, se fizer um ultrassom abdominal, vai acabar encontrando um saco gestacional intraperitoneal com uma margem circunferencial espessa, aqui mostrado na figura. Esse aqui tem até um polo embrionário e um saco vitelino. E a placenta vai estar fora dos limites da cavidade uterina. Aqui a placenta, ao lado do saco gestacional, totalmente fora do útero, que se encontra aqui abaixo. Pode ser identificado também o hemoperitônio ou uma hemorragia pélvica, um líquido mais ecogênico dentro da cavidade abdominal, aqui adjacente às alças intestinais. Identificação de atividade cardíaca fetal na cavidade peritoneal e o fluxo peritrofoblástico ao redor desse saco gestacional. A gravidez heterotópica é quando ocorre uma gravidez intrauterina e ectópica de maneiras simultâneas. Aqui na imagem, o útero com saco gestacional dentro da cavidade endometrial e aqui na região anexial, um outro saco gestacional. Ocorre maior incidência com o uso de tecnologias de reprodução assistida para esses tipos de gravidezes. Na imagem, o que nós vamos encontrar é um útero aumentado com um saco gestacional intraútero concomitante a um saco gestacional extraútero. Aqui, nesse caso, é na tuba uterina. O saco gestacional extrauterino vai apresentar também essas margens bem ecogênicas, circunferencial e espessa. Pode ser encontrado o fluxo peritrofoblástico e adjacente pode ser encontrado o líquido livre também e hemoperitônio na cavidade, esse líquido mais ecogênico aqui ao redor da gravidez ectópica. Já a gravidez ectópica tubária gemelar unilateral é quando ocorre implantação ectópica unilateral concomitante de 2 embriões na tuba uterina. Na imagem, o que nós vamos encontrar? Também uma cavidade uterina vazia, uma massa anexial com 2 polos embrionários, aqui circulado em azul e rosa, o que está circulado em verde é o ovário, 2 batimentos cardíacos na massa anexial, aqui as 2 massas anexiais, e saco gestacional com margens ecogênicas e pode ser encontrado o fluxo peritrofoblástico também. Bom, concluindo a apresentação, que na prática clínica não tem sinais clínicos e sintomas específicos e nem dados laboratoriais específicos para uma gravidez ectópica para dizer para o ginecologista que a paciente, o obstetra, que a paciente tem uma gravidez ectópica de apresentação rara. Nesses casos, o ultrassom vai ter um papel fundamental no diagnóstico, porque através da imagem ele vai conseguir dizer para o médico que tipo de gravidez é e com isso determinar o manejo mais precoce dessa paciente, com melhor prognóstico. Aqui as referências. Vou mostrar 2 casos aqui do Hospital São Paulo. Uma paciente de 25 anos, com 5 semanas e 2 dias de atraso menstrual, veio para cá para o hospital por conta de dor embaixo do ventre e sangramento há 4 dias. Ao exame especular, foi coletada uma pequena quantidade de sangue no fundo de saco
e a paciente estava com beta-HCG qualitativo positivo e quantitativo de 1440. E no exame o que a gente identificava era um útero vazio, e aqui na região anexial, na região anexial direito, o ovário com uma imagem cística de parede espessa com um fluxo ao redor. Aqui uma outra imagem mostrando esse fluxo ao redor. E o outro lado, a região anexial esquerda, sem imagem nenhuma, ovário normal. E foi dado o diagnóstico presuntivo de uma gravidez ectópica ovariana. Agora um caso cedido pela colega Sara. É uma paciente de 33 anos que vem apresentando um sangramento vaginal contínuo há 2 meses, com piora há 1 dia, associado a tontura, cefaleia e cólica. Apresentava um beta-HCG qualitativo positivo e quantitativo de 55 e tinha antecedente pessoal de uma cesárea há 7 anos. Esse aqui a gente não tinha imagem de ultrassom e ela acabou fazendo uma ressonância, que é essa imagem aqui. O útero, essa massa bem na região anteroinferior, no local da cicatriz, que tem íntimo contato aqui com a bexiga já. Aqui um corte em T2, o sagital e o transversal aqui mostrando essa massa em contato com a bexiga. Obrigado. Muito bem. Eu só vou dar aqui, complementar um pouquinho a apresentação do Rodolfo. Estou com alguns casos para complementar e chamar atenção para alguns aspectos que talvez sejam interessantes. O primeiro aspecto que eu gostaria de lembrar é que nos grandes centros, grandes cidades, e evidentemente São Paulo é um exemplo disso, talvez nós radiologistas sejamos cada vez menos envolvidos no diagnóstico ultrassonográfico da gestação ectópica. Esses pacientes muito frequentemente acabam sendo atendidos pelos colegas da medicina fetal. Vocês sabem, mas em muitos grandes hospitais, públicos e privados, você tem uma equipe da medicina fetal que faz ultrassom dentro desse contexto e o pessoal da radiologia que faz ultrassom geral. Então talvez a gente veja menos do que via antigamente, né? Nós radiologistas fazendo esse diagnóstico através do ultrassom. Não que a gente não precise conhecer esses aspectos todos que o Rodolfo chamou a atenção. Por outro lado, a gente tem percebido que tem aumentado a indicação de ressonância magnética nesses pacientes. E aí somos nós que fazemos esse diagnóstico. Então, no final das contas, entender, conhecer um pouco quais são os aspectos radiológicos da gestação ectópica continua sendo fundamental para o exercício da nossa profissão. Os aspectos na ressonância são muito parecidos, basta você transpor isso do ultrassom para a ressonância, você vai encontrar muitas dessas características que foram caracterizadas, foram sublinhadas pelo Rodolfo. Eu vou mostrar basicamente casos de ressonância, porque ele mostrou de forma muito eloquente, muito elucidativa os aspectos ultrassonográficos. É um artigo muito claro, muito didático. As imagens são didáticas, a forma da apresentação, né? Então facilita também a comunicação para a audiência. Aqui eu faço um pequeno resumo sobre a gravidez ectópica, aumento da sua incidência em virtude de uma série de fatores de risco, né, como a doença inflamatória pélvica que tem se disseminado no mundo inteiro, tratamento de infertilidade, uso de DIU, cirurgias, a própria cesárea, a endometriose, né? A mortalidade tem caído, porque evidentemente a gente consegue fazer o diagnóstico com mais precisão e talvez mais precocemente. Como já foi dito, a maioria dos casos é na implantação tubar, então na suspeita de gravidez ectópica, a gente vai procurar, né, insistentemente a região anexial para ver se existe o saco gestacional implantado naquela localização, mas aqui hoje nós vamos nos dedicar também aos aspectos menos frequentes, situações, sítios menos frequentes da implantação ectópica, né? Então, dito isso, eu começo aqui com este caso,
E eu acho que posso pedir para você, Rodolfo, começar aí, né? Você vê que aqui nós temos uma tomografia, né? Não é nem ultrassom e nem ressonância. O paciente veio com uma dor abdominal, talvez eles nem tenham questionado se era a possibilidade de uma ectópica, né? E o que você vê nesse caso aqui, Rodolfo? Está vazio, né? Tem um líquido livre na região pélvica, vai até ali a região, até sobe na região hepática, dos dois lados. Ali no ovário esquerdo tem uma imagem cística, uma imagem dentro desse cisto, né, que pode ser o embrião, às vezes que toma ovariana. Exponencial, né? Não consigo definir bem aí nessa imagem. Mas tem líquido, pode ter rompido e causado essa hemorragia, uma peritônio. Certo. E essa seta aqui, o que ela está mostrando? Aí também é uma imagem cística, né? Veio, aí já está mais intersticial, né? Uma região mais superlateral dele. Bem próximo ao fundo. Pode ser que seja uma intersticial. Né? Certo. Muito bem. Então, começando pelo líquido que foi descrito, chama a atenção o fato de ser uma densidade mais alta, né? E numa quantidade maior do que habitual. Um pouquinho de líquido no fundo de saco, a gente espera, é fisiológico, mas não que chegue até as goteiras peritocólicas. Se vocês medirem a densidade desse líquido, né, vocês verão que ele é um de líquido denso. Às vezes a tomografia sem contraste até é mais fácil de você identificar esse aspecto. A densidade é acima de 40, 50, então caracterizando o hemoperitoneu. Aqui ele está apontando o ovário esquerdo e tem uma imagem cística. É muito comum, é muito mais comum do que a gente talvez lembre ou imagine, que pacientes com gravidez ectópica têm um cisto no ovário, cisto de corpo lúteo, por exemplo. Né? Então, antes de a gente falar em gravidez ectópica, né, lembrar que é mais comum um cisto de corpo lúteo, até mesmo um cisto hemorrágico que rompeu e levou a hemorragia, né, um hemoperitônio. Né? Então, em princípio, a gente pode considerar isso, por enquanto, como um cisto de corpo lúteo. Mas não esse, né? Aí não pode, né? E aí, como você chamou a atenção, na inserção na trompa, né? Talvez a gente pode chamar aqui, talvez já intersticial, né? A gente vê uma imagem cística com realce parietal e que tem uma imagem nodular no anterior, que esse é o polo embrionário, né? Então, caracterizando uma gravidez ectópica, e aí, nesse caso, ístmica, né? Ou seja, bem lá na entrada. Alguns ginecologistas, vocês vão encontrar isso mais em artigos americanos do que brasileiros, também tem a gravidez ectópica que chamam de angular. Aqui eu perguntei para alguns obstetras, os ginecologistas não conhecem essa expressão. E angular seria aquela que fica mesmo no ângulo formado pelo corno, pela inserção ístmica da trompa uterina. No ângulo, né, onde se insere a trompa uterina. Muito bom, então, gravidez ectópica ístmica. Vou pegar esse caso agora. Esse é um caso um pouquinho mais complicado. Pedir para o Flávio comentar esse caso. Flávio. Um abalamento da parede anterior com a cavidade endometrial ou cervical. Tem um realce periférico no contraste, mais do que aquela comunicação ali nas suas possibilidades. Legal. Então, eu só vou mostrar casos de gravidez ectópica, né? Onde que estaria, né? Eu tenho todas as imagens, mas você vê que aqui você está bem acima dos acetábulos, né? Não deve ser colo, né?
está se comunicando, né? Com a outra aqui embaixo, né? Então, está se comunicando com a cavidade endometrial em que região? Oi? Isso, né? Então, essa daqui é uma gravidez ectópica ístmica. A diferença aqui, ou também a gente poderia chamar intersticial, é que ela está mais avançada, né? Mais avançada e a chance de ruptura é maior. E aí, quando você tem esses casos, como o Rodolfo mostrou, chamou a atenção, é importante vocês, nessa e na intramural, né? É muito importante você medir a espessura do miométrio. Isso aumenta o risco de uma ruptura do útero. Um ponto de corte, no mínimo tem que ter 3 milímetros, né? No mínimo. Idealmente 5 ou mais. Se tiver de 5 a 3, o risco é alto, e abaixo de 3 é altíssimo, né? A espessura o risco de ruptura, né? Muito bom. E aqui também, de novo, a gente tem um pouquinho de líquido no fundo de saco. Aí a pergunta aqui, gente, é assim: você está vendo você está fazendo o diagnóstico de uma gestação ectópica e tem líquido no fundo de saco, e esse líquido parece ser sangue. Qual que é a relação, quão forte é a relação entre gravidez ectópica rota e hemoperitônio? Em outras palavras, hemoperitônio, paciente com gestação ectópica, é sinônimo de ruptura da gestação? Não, né? Isso é importante. A nossa intuição, né, às vezes nos impele a falar em gestação ectópica rota quando a gente vê essa associação, mas ela não é forte, não é verdadeira. Com muita frequência, vocês terão paciente com gestação ectópica e hemoperitônio e não tem ruptura do saco gestacional, não tem ruptura da tuba uterina, né, onde ele se situa em 95% dos casos. Ok. Marcelo, vamos ver esse caso aqui. Primeiro tem o ultrassom, né? Que está aqui, e depois a ressonância. Oi? A localização parece que está. Na verdade ele está aqui, olha. Esse é um plano sagital, né? Essa imagem aqui, ó. É um útero retrovertido. Tem uma dica aqui super importante. Ver quem aqui enxerga a primeira dica. Oi? Isso, né? Essa é a dica, né? Está escrito aqui, saco gestacional no corno, né? No corno direito. Então, às vezes você vê uma cavidade endometrial vazia, mas isso não significa que o saco gestacional não esteja na cavidade endometrial. Pode ser um útero bicorno, por exemplo, né? E aí o saco gestacional está em um dos cornos, era esse o caso. Então aqui eu fiz uma imagem lateral, né? Eu estou nesse plano aqui, para a mediana direita, no útero retrovertido. Num dos cornos tinha o saco gestacional e no outro não. Aí se discute se essa gestação é viável ou não, né? Eventualmente ela não consegue se desenvolver dentro de um corno só. E aí o obstetra vai acompanhando mais de perto para ver se ela vai se viabilizar ou terá que ser interrompida. Aí, né? De novo,
A acomodação do saco gestacional, a espessura do miométrio, são critérios que ajudam a definir a conduta nesses pacientes. Oi. Ela falou que tem dor, tem toque e tem líquido. Para ela, a informação de não há suporte na literatura ou na experiência de outros colegas. Você veja que a presença de líquido no fundo de saco, líquido na cavidade, eu diria para você que em pacientes fora do contexto emergencial, né, que vêm ambulatorialmente fazer exame, eu diria que 90%, sem medo de errar, 90% das pacientes têm líquido livre no fundo de saco, em pequena quantidade. E a gente chama isso de fisiológico. E aí o fato de ser fisiológico, qual que é a quantidade que é fisiológica é subjetiva, evidentemente. É claro que estou mostrando aqui casos onde o líquido vai até as goteiras petocólicas, não tem o que discutir. Mas quando é só no fundo de saco, é difícil estabelecer o que é muito ou pouco. Muito subjetivo. Vai muito da experiência de cada um. Então o fato de você dizer que tem líquido livre é o menor significado per se. Como isso é muito comum em pacientes normais, não pode ser indicativo, né? Não pode ser um sinal específico. Ele é muito sensível, mas não tem especificidade nenhuma. Eu estou dizendo que mesmo que você veja esse líquido, e esse líquido tiver um componente hemático, nem isso, né, per se deveria ser considerado uma ectópica rota. Mas... Exatamente. Vai analisar o risco. Aí a quantidade acho que é importante. Aí pode ter outros sinais, como por exemplo a descontinuidade do saco gestacional, a deformidade do saco gestacional, ele não é redondo, né? Ele é oval ou ele é irregular. Você vê uma interrupção daquele anel de fogo, ele tem uma interrupção ou do realce, né? Na ressonância. Quanto maior o saco gestacional que você está vendo, maior o risco, né? De ter uma ruptura, evidentemente. Você acaba juntando todos esses dados. E, evidentemente, se tem tudo isso e também tem o peritônio, ok. Aí você pode falar em suspeita de gestação ectópica rota. Muito bem. Vamos ver quem... Sara, quer falar? Comenta aí pra gente. Eu te sugeriria começar, talvez, por essa imagem, descrevendo, identificando as estruturas nesta imagem e nessa daqui. Aqui, só para você se posicionar, eu estou em situação paramediana esquerda. Tá? Então, descreve um pouquinho o que você está vendo aí, eu vou apontando aqui. Então, vamos lá, vamos ver, vamos entender um pouquinho essa imagem aqui. Essa é a cavidade endometrial, certo? Ou não? Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos olhar de frente para trás, tá, ok? Essa aqui é a parede abdominal. E a bexiga. O que nós temos aqui e aqui, ó? Alguma sugestão? Isso aqui o que é? É gordura ou pode ser líquido, né? Olha aqui, o que é isso? Marina, ajuda a Sara.
A Ana Marina que está aí? Não, a Natália. Desculpa. Natália, ajuda a Sara. Essa imagem aqui é a mesma dessa. Isso, ovário, né? Ovarinho, né? Um ovário, alguns folículos. E o que tem aqui, olha? Difícil, né? Isso é sangue. Sangue junto do ovário. Desse ovário, né? Do ovário esquerdo. E aí você tem o útero aqui. Dentro da cavidade uterina, o que eu tenho aqui? O que é isso aqui? Saco gestacional, certo? Tudo bem? Legal. E aqui tem alguma outra coisa no ovário direito. Então eu tenho aqui um saco gestacional aqui, dentro da cavidade endometrial. Eu tenho o ovário esquerdo está aqui, tem sangue. E tem alguma outra coisa, né? Aqui tem o ovário direito. E o que é isso aqui, ó? O ovário direito está aqui. O ovário direito está aqui. E essa é outra imagem. Edu? Então vamos lá, de novo. Claro que aqui só tem alguns cortes, então é por isso que eu estou ajudando a raciocinar. Saco gestacional na cavidade endometrial. Estou vendo aqui o ovário esquerdo, está aqui. O ovário direito está aqui, então imagem cística. E aqui tem uma outra coisa. Irregular, ó, irregular, perto desse sangue aqui e perto do ovário esquerdo. Porque tá, aqui o problema é que ele ficou paramediano direito, né? Vamos lá. Pedro. E a ectópica está onde? Que deve ser, portanto, tuba, né? Possivelmente tuba. Eu não tenho certeza, mas em termos estatísticos, né, é a principal. É claro que poderia ser uma heterotópica abdominal, né? Tá certo? E tá rota, né? E essa gente você pode dizer que é um saco gestacional pequeno, né? Mal definido, murcho, e tem sangue em volta, localizado num lugar que não é fisiológico. Não é isso? A gente não costuma ver aí, mesmo que a gente não fosse flagrantemente hemorrágico, não é um lugar para a gente ter sangue coletado aí. E depois tem no fundo do saco também. Então, essa aqui foi interpretada como uma heterotópica, onde você tem, então, o saco gestacional, né, na cavidade endometrial e outra na tuba esquerda, não direita, e rota, né? Aí é uma gestação ectópica. Ok, eram esses casos que eu queria mostrar para vocês, fazer mais um ou dois comentários. Eu achei que foi muito bacana o autor chamar atenção para a dificuldade, às vezes, de fazer um diagnóstico diferencial entre... Gozado, tem outros casos aqui, não sei por que não apareceu. Entre gestação... eu vou mostrar só mais esses casos, porque eu não sei por que pulou tudo. Entre gestação cervical e abortamento em curso, né? Isso é uma dúvida muito comum. Acho que o ultrassom, você mostrou, de todos aqueles sinais, o que eu mais gostei foi o saco gestacional se movimenta, não fixo, né? O móvel. Os outros sinais acho que fazem todo sentido, né? Mas acho que esse aqui talvez seja o mais fácil de avaliar, né? Deixa eu só mostrar rapidamente aqui alguns outros casos. Aqui, olha,
que chama a atenção, o sangue na cavidade peritoneal, na ressonância magnética, ele se comporta de forma muito variável. A gente espera vê-lo sempre hiperintenso em T1, né? E eventualmente hiperintenso ou hiperintenso em T2. Nem sempre isso acontece. Nesse caso específico, vejam esse aspecto bem escuro, em volta do útero, uma situação que não é habitual, a gente ter líquido livre com essa distribuição. A hora que você olha no T1, desculpe, a hora que vocês olham no T1, computador luminoso, vocês vejam aqui então, essa parte escura ao redor do fundo uterino, em T2, hipo em T2 e hiper em T1. Isso aqui tudo é sangue, aqui tem o útero, a cavidade endometrial vazia, e aí na fossa anexial direita, a gente tem essa formação anelar arredondada, com um pouquinho de sangue dentro. Então, isso aqui era uma gravidez cornual, um hematoma organizado, né, ao redor do útero. Então, foi confirmado na cirurgia. Ela já tinha tido 2 ectópicas, essa paciente. Esse outro caso é uma gravidez bem mais avançada, né? Que dá para ver, dá para identificar o embrião, dá para identificar a placenta, o útero está aqui, né? Que é a cavidade endometrial. E eu consigo ver, parece que eu estou vendo aqui, olha, parênquimo ovariano. Tem parênquimo ovariano aqui e aqui. Então, isso daqui é uma gravidez ectópica ovariana, né? E bem avançada. A gente pensa que o ovário não tem condições de acomodar, né? Um saco gestacional mais desenvolvido, mas a gente pode ter casos como esse. Esse outro caso. Mateus. A indústria agital parece que ele está mais do ponto. Isso não tem parece mulheres não. Não. No axial parece que ele está mais do isco para o uterino. Acho que é isso mesmo. O útero é vertido, o reto está no polo uterino. Algo com extensão. Por que você falou que ele é retrovertido? Não, antes. Antivertido, certo. É que ele está muito antivertido, tá? Ele está deitado, né? Está deitado. Está deitado. A bexiga está vazia, né? Ele está deitado. Acho que é no colo, né? Isso. Olha, o Rodolfo chamou a atenção para esse aspecto, né, Rodolfo? Como é que é? Isso, é ampulheta em 8, né? E aí o saco gestacional está aqui no canal cervical e você pode discutir se é uma gravidez ectópica com implantação cervical, né? Ou um abortamento em curso. E aí você já mostrou os sinais aqui, dos sinais que você mostrou, talvez não, certamente o único que não dá para fazer para a ressonância é a mobilidade do saco gestacional, né? Mas quanto ao resto, você consegue ver, por exemplo, o formato, né? Mais irregular ou mais ovalado, se tem o embrião, né? Se tem o realce anelar ou não, né? E aqui a gente interpretou como uma gravidez ectópica implantada no canal cervical. E esse outro caso aqui? Gabriela. Inflamação cística na parede, região isquímica anterior. Legal. Você veja que tem um pouquinho de sangue dentro desse saco gestacional, mas também tem um pouco de sangue ao redor, né? E é realmente a posição é exatamente essa, a topografia da cicatriz de cesárea. Essa aqui é uma ectópica, cicatriz de cesárea, aspecto bem característico, né? Esse outro caso, um caso que a gente viveu alguns dias atrás, é também um útero bicorno,
mais do que bicorno, na verdade é um útero arqueado, eu diria, mais do que bicorno. E a paciente tinha o que o obstetra chamou de gestação excêntrica. Então, imaginem que você tem os dois arcos, né, do fundo uterino, às vezes ela está sentada no meio do útero, ela está insinuada mais de um lado que no outro. Para mim, sinceramente, não tem grande problema. Eu imaginava que ela ia se desenvolvendo e pode se acomodar dentro da cavidade endometrial. Isso pode não acontecer. Se ela continuar excêntrica, o risco de ruptura é muito grande e talvez eu tenha que ir para uma curetagem. Então, essa tem que ser acompanhada de forma muito sistemática, pelo menos até a 16ª semana, que é até quando ainda pode fazer uma curetagem ou com alguma segurança. Aqui nesse momento ela estava com 10 semanas. Né? E ainda por cima tinha uns miomas para atrapalhar um pouquinho. Né? Tinha um mioma intramural aqui e tinha um mioma submucoso aqui, ó, um pouquinho o saco gestacional. E essa daqui é a última. Acho que aí sim, acho que esse último caso, esse faz par com aquele que a Gabriela acabou de mostrar, de comentar. Que a gente tem aqui, olha, pequena formação cística implantada aqui na cicatriz de cesárea. Então, novamente, é uma gravidez ectópica na cicatriz de cesárea. Acho que eu tenho mais um caso, mas esse aqui é igual àquele lá que eu já tinha mostrado. Bom, aí sim, agora acho que os casos que eu tinha que mostrar eram esses. Última observação em relação ao beta-HCG, né? Lembrar de outras causas de elevação do beta-HCG, evidentemente que ele é o principal marcador para a gente pensar numa suspeitada de gestação ectópica, mas existem outras causas, como por exemplo, tumores de linhagem germinativa podem levar o beta-HCG, o paciente pode ter tido um sangramento, o sangramento ter sido um abortamento e o beta-HCG continua elevado, o que você está vendo na verdade é uma mola, né? Ou, na verdade, o que você está vendo são restos ovulares dentro da cavidade endometrial. Ele vai ter um beta-HCG alto, ele já eliminou o feto e você vai fazer uma diagnóstico de gestação ectópica sem o menor sentido. Né? Então, toma cuidado só, existem outras causas de elevação do beta-HCG que não gestação ectópica. Sim, mais uma observação. Na minha experiência, a maior dificuldade que eu tenho tido é com cisto de corpo lúteo. Então, a situação muito comum é paciente que vem com dor, prefere um sangramento recente, vem com dor abdominal, você faz o exame, você vê líquido na cavidade e você vê na ressonância, né? Com a formação cística, na topografia do anexo, você não consegue dizer exatamente se é ovário, mas parece ovário, com realce anelar, e a gente fica sem saber, né? Se aquilo e o beta-HCG é alto. Se aquilo é um cisto de corpo lúteo, a paciente já abortou, porque ela refere um sangramento, você não sabe direito como foi esse sangramento, ou se você está vendo um paciente com uma gestação ectópica. É muito parecido, você vai ver uma formação cística, com realce, com anel de fogo, paredes espessas, você pode ter sangue na cavidade. Aí a única forma realmente de você fazer um diagnóstico de segurança é ver se você consegue identificar o polo embrionário dentro. Se você não conseguir, ainda você pode ter uma gestação ectópica no embrionado. Tem que ser lembrado. No artigo que ele fala que o que você pode fazer é segmento desse paciente. E aí, se for uma gravidez ectópica, a saco gestacional vai crescer, mas vai continuar bem redondinho. O cisto lúteo ele vai diminuir, vai ficar uma parede mais crenulada. Exatamente. Ele vai formar, né? Vai ficar deformado e irregular. E talvez seja também uma coisa interessante de comentar, Rodolfo, que eu tenho visto cada vez mais os colegas obstetras adotar uma conduta conservadora nesses pacientes. Né? Vamos observar, vamos acompanhar, vamos ver como é que fica o beta-HCG, se ele vai caindo,
né, vão fazer metotrexate, enfim, cada vez operam menos e acompanham mais. Né? Então, essa postura de acompanhar, né, de fazer controles evolutivos, não somente com beta-HCG, mas também com exame de imagem, é a melhor alternativa, né, alternativa mais segura. Bom, acho que era isso. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, esclarecer alguma dúvida? Fala, Flávio. Eu já vi descrições de pseudo-sacos gestacionais da cavidade endometrial, onde você tem... É muito mais fácil, é muito mais comum e mais fácil pensar que existe uma gravidez ectópica e aí tem um pseudo-sacos que são da endometrial do que acontecer outros Sim, gestacionais. é muito mais comum, né? E aí, sem ver o embrião embrionário mesmo, aí não tem como falar que é uma heterotópica. Não. Agora, também depende do tamanho dessa formação cística dentro da cavidade endometrial. Esse pseudo-saco gestacional, né? Quando essa imagem, via de regra, se é pseudo-saco gestacional, é pequeno, né? Dificilmente ele assume grandes proporções dentro da cavidade. Também é verdade que se ele assumir grandes proporções, certamente você deveria ser capaz de identificar o embrião. Lembrando novamente do saco anembrionado aí, é difícil. Não. Mas em termos práticos, né? No final do dia, em termos práticos, não por causa disso, acaba mudando a conduta por outras razões, como a evolução da paciente, rotura, etc. Uma outra pergunta? Muito bem, gente. Essa aqui era a última reunião do ano. Agradecer o acompanhamento, a presença de vocês, a contribuição dos residentes todos e dos fellows também, que apresentaram os artigos ao longo desse ano. Para o ano que vem, nós vamos manter, conversei com o Davi, nós vamos manter o modelo, mas não vão ser mais temas... Vou refrasear. Vão ser só artigos do último ano. Ou seja, vão ser artigos recentes do Radiographics. A gente vai selecionar os melhores artigos do Radiographics em 2019. Só para vocês entenderem os R1s, né, e talvez os R2 também, que viveram essa transição. A gente decidiu, nos últimos 2 anos, fazer um ano de artigos de revisão do Radiographics ou similares de gastrointestinal e o ano de urinário e geniturinário, né? Que é este ano. Então, onde nós escolhemos os artigos pelo tema, não pela data. Então, vocês veem que esse artigo, por exemplo, que o Rodolfo mostrou, agora é em 2015. Por que esse artigo é de 2015? Porque nos últimos 5, 6 anos, esse foi o melhor artigo de gestação ectópica que a gente identificou. A gente queria abordar gestação ectópica, a gente queria abordar cistos renais, tumores ovarianos na infância, para a gente abranger tudo. Agora essas aulas todas estão gravadas, além de vocês terem amplo acesso a todas as aulas do curso da Sociedade de Polícia de Radiologia, então estão todas, as aulas estão lá. Então o programa, os temas estão disponíveis na web para vocês acessarem, cobrindo o programa inteiro. O que nós vamos fazer no ano que vem, nessas reuniões, a gente vai fazer reuniões chamadas assim, de atualização ou de revisão de temas específicos que constam dos fascículos do Radiográfico de 2019. Significa que vão ter temas mais abrangentes, alguns mais específicos, mas também mais atualidades. Vai compor um pouquinho o aprendizado de vocês. A gente retorna em março o nosso mesmo programa. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos.